Muito bom dia, a partir de agora mais uma edição do Hora Geral e nós estamos ao vivo na Santa Cecília TV. Bom dia para você, sempre um dia especial, né? E eu costumo logo ao despertar falar que este é o dia que o Senhor fez, agradecendo pela saúde, agradecendo pela família, agradecendo pelo trabalho e desde já agradecendo as coisas boas que irão acontecer. Lógico que tudo depende das nossas ações, né? Temos o site euestoucomvocê.com.br para você acessar, ficar bem informado e rever alguns programas. Temos o e-mail que é horageral@estoucomvocê.com.br. Temos o telefone que é o 3041-6777. Este telefone está à sua inteira disposição para você fazer perguntas e participar, né, interagindo com os nossos convidados. E o WhatsApp que é o 981387000. Eu vou até colocar aqui minha pauta debaixo aqui do braço, só para dar um bom dia para você. Não se esqueça que eu estou com você. Hora Geral a partir de agora. E o nosso convidado de hoje é um convidado que eu tenho a certeza que vai mexer um pouco com você, mexer com o seu comportamento, fazer com que você faça algumas reflexões, tanto no seu trabalho, como na sua vida, como na sua forma de ser. Eu quero fazer hoje um programa diferente, até porque sempre nós abrimos com muitas notícias ruins, que no meu entendimento, às vezes as pessoas ficam até um pouco tensas por despertarem, já se depararem com assuntos, né, que nos deixam de cabelo em pé. Eu vou conversar hoje com o meu amigo, que eu fazia tempo que eu não encontrava, amigo de escola, ele bem mais jovem do que eu, né, um pouco mais velho, o Marcelo Arias, ele é professor e consultor, né? Marcelo, obrigado pela tua presença aqui no Hora Geral. Bom revê-lo, tá? Obrigado, telespectadores, bom dia a todos. Obrigado, Douglas, é um prazer enorme estar aqui no teu programa. Você vai entender, eu diria assim, as facetas do Marcelo Arias, né? Filósofo, ele é coach ontológico, enfim, uma figura muito interessante que vai poder conversar com o nosso telespectador para que você possa entender, inclusive, algumas atitudes que você esteja vivendo e que você não aceite. Poxa, por que você é tão duro? Eu fico imaginando, Marcelo, muito rapidamente, as pessoas que são duras ou as pessoas que são alegres demais, no íntimo, ou seja, na intimidade, elas sempre têm um lado oposto. Por exemplo, né, aquela pessoa que é muito austera, no fundo não é nada disso. Eu acho que ela faz uma força para demonstrar uma postura, até para que respeitem. E aquela pessoa que é muito alegre, oi querido, oi, tudo bem, como você está? Aquela pessoa solista, no fundo ela não é bem assim, ela tem um outro lado. Por que as pessoas se preocupam? É a primeira pergunta que surgiu. Por que elas se preocupam em mostrar muitas vezes, esse é o meu entendimento, aquilo que não é, e fazendo cair por terra aquela frase que é a primeira impressão é que fica? Essa é uma pergunta excelente. E a filosofia ela tem se provocado a gente há muito tempo para a reflexão. Será que nós somos alguma coisa? Será que o Marcelo é alguma coisa? Tem um filósofo muito bacana, Ortega y Gasset, um filósofo espanhol, que ele fala que o homem é ele e a circunstância ao redor. Tá? E o coaching ontológico e a filosofia clínica... Por favor, coaching ontológico... Coaching ontológico é uma técnica que ajuda as pessoas a decidir a melhor das vidas, a tomar decisões, objetivos, mas o coaching ontológico ele só tem aplicabilidade quando você está em dúvida. Porque quantas metas e objetivos a gente tem que atingimos, na realidade, sem auxílio de ninguém, né? Então, se você tem uma... meta, um objetivo há muito tempo e não está conseguindo atingir, talvez você possa contratar um filósofo clínico, um coach ontológico, para te ajudar a pensar essas questões. Que também é uma das suas atividades. Que também é uma das minhas atividades. Mas respondendo a sua primeira questão, nós nos conhecemos, né? Mas as facetas que você tem de mim, conhece de mim, elas estão muito relacionadas à circunstância que nós nos conhecemos. As circunstâncias que regem essa relação. Porque eu sou outra pessoa, por exemplo, com os meus amigos lá do Quebra-Mar. Eu sou surfista também. E lá com os meus amigos do Quebra-Mar, muitos deles nem sabem que eu sou filósofo. Vamos supor que tivesse uma rodinha aqui, tivesse nosso amigo Sérgio Farinha. Já a linguagem seria outra. A linguagem seria outra. Um abraço, aí, Sérgio, um abraço. Valeu, meu irmão. Então é exatamente isso. Nós somos...
inúmeras pessoas dependendo da circunstância. Eu sou um com meu filho, Lógico. eu sou um na sala de aula com os meus alunos, eu sou um com o meu diretor na universidade, né? E essa somatória é que, no fim das contas, acaba gerando uma enorme complexidade no existir. Mas eu não posso falar que o Marcelo, então, ele é bipolar, porque ele tem uma postura com os amigos e outra com os alunos. Não, Isso não é bipolaridade? Não, a bipolaridade seria se eu tivesse posturas distintas como você. Né? Então, eu sou um com o Douglas hoje e eu sou outro com o Douglas amanhã. Isso Entendi. é uma variação de humor. Isso acontece muito nos dias de hoje. Isso acontece bastante nos dias de hoje, mas isso também é problematizável dentro da filosofia, porque, veja só, telespectador, há 40 anos atrás a gente tinha aí mais ou menos umas 10 doenças mentais. Hoje existem 400 doenças mentais. E se você participar de uma aula de psicopatologia, por exemplo, é muito difícil você não se enquadrar em alguma psicopatologia. Mas será que de fato existem essas doenças mentais? Note o boom, por exemplo, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que a gente tem hoje diagnosticado em crianças. Não é dislexia, seria? Não, transtorno de hiperatividade é aquela criança que não para. Sim, é hiperativa. Né? Hiperativa. E isso hoje é classificado como uma doença. Mas será que isso é uma doença ou será que é fruto dos nossos tempos? Porque a tecnologia ela evoluiu. Meu filho Noah está com 10 anos de idade, ele mexe muito bem em mídias sociais, ele vê National Geographic, Discover, e o colégio? O colégio muitas vezes ainda tem o quadro branco, talvez a educação ela não tenha acompanhado o ritmo de desenvolvimento, né, tecnológico que as crianças estão envolvidas, e a criança fica um pouco dispersa na aula, e daí para você rotulá-la como sendo portadora de uma psicopatologia, um pulo. Né? Então a filosofia ela precisa problematizar, e eu não estou negando que possam existir psicopatologias. Meu pai mesmo provavelmente morreu por causa de uma depressão muito profunda, que deflagrou inúmeras outras doenças. Mas também medicamentalizar afetos, hoje, por exemplo, parece que é crime você ser triste. Tristeza está aí para a gente viver, para a gente processar, o luto precisa ser vivido, mas parece que tem um imperativo da felicidade. Temos que ser felizes a todo momento. E eu acho que isso é não respeitar as variações normais dos afetos da vida, do cotidiano. Marcelo, você falou algo fundamental que eu acredito que o meu telespectador, uma hora dessa, parou para te ouvir. E esse tema que eu acho importante. As pessoas, elas, parece que elas não podem, por algum momento, sentir tristeza. Eu vou relatar para você, já faz um bom tempo. Eu não acordei um dia legal, eu estava assim, meio preocupado com algumas coisas. Eu entrei no carro, coloquei meu óculos escuro, estava tocando uma música da minha época, simplesmente aquilo ali foi a gota d'água. Eu acabei chorando. Eu, mais ninguém dentro do carro, eu e Deus, né? Mas aquilo me fez tão bem que quando eu parei no meu destino, eu estava indo trabalhar, eu não tirei o óculos, depois enxuguei a draga, mas eu precisava chorar como se fosse uma válvula de escape. E em cima desse meu exemplo, eu percebo que às vezes as pessoas, elas se sentem muito retraídas por demonstrarem uma forma de ser. Eu estou com vontade nesse momento, de repente, de te dar um abraço. Eu estou com vontade, de repente, por ligar para um amigo, vamos tomar um café. Ah, mas amigo, mas peraí, mas você é casado, o que será que vão pensar? Ou seja, a cobrança hoje da sociedade por um comportamento até então ético é maior do que o próprio exemplo. E isso leva as pessoas também, você falou uma palavra, depressão. Nós temos um grande número de pessoas depressivas. O que causa a depressão? Por que as pessoas elas fogem de se realizar naquilo que elas se encontrariam, por exemplo? Olha, essa é uma pergunta bastante profunda, né? Eu acredito que o aumento do nível de depressão, o aumento da quantidade de casos diagnosticados de depressão, seja exatamente por causa desses imperativos. O imperativo da felicidade, o imperativo de que você tem que aparecer bem na fita, né? Dê uma olhada aí no seu Facebook. Eu ia falar isso, Marcelo. Veja o Instagram, as pessoas sempre sorrindo. Será que elas são felizes 24 horas, quando se faz uma postagem, por exemplo? Sempre sorrindo, sempre feliz. E parece que nas rodas de batucada temos que mostrar que somos bem-sucedidos. E a vida é feita de altos e baixos, né? Eu, antes de me formar, né, nessas técnicas filosóficas de auxílio ao pensamento reflexivo,
também me sentia muito angustiado. Eu acho que a filosofia, ela me ajudou a pensar a existência e a legitimar, principalmente, os meus afetos, né? Porque as emoções, elas servem como um GPS, como que você tem que agir. Mas, pensa bem, você consegue identificar suas emoções? Não. É difícil. É extremamente difícil para nós identificarmos a nossa emoção. E Baruch de Spinoza, um filósofo que eu gosto muito, ele já falava que nós só conseguiremos pequenos graus de liberdade para decidir a vida na medida que a gente fecha os olhos e fala, caramba, eu estou sentindo isso por quê? Pensa bem, o professor me deixa com raiva. Mas como que o professor pode te deixar com raiva se o aluno que está do lado está alegre? Tem alguma coisa errada. A raiva, na realidade, ela é fruto de toda uma trajetória existencial tua, e quando você se choca com alguém que não supre, por exemplo, expectativas que você tinha desse outro alguém, você pode ficar com raiva. E o professor não tem muito a ver com as tuas expectativas. Aliás, o mundo não tem a ver com as tuas expectativas. Pegando o exemplo do professor, Marcelo, ele tem uma postura. E essa postura, pelo que eu entendo, é igual com todos os alunos. Agora depende como determinados alunos vão entender aquela postura daquele professor. Eu trago isso para o dia a dia, vamos supor. Eu observo muitas pessoas que não são felizes com as suas vidas. Eu casei, mas não era bem isso que eu queria, eu tenho que cuidar da casa, cuidar dos filhos, fazer comida, eu não aguento essa vida, eu quero morrer. Mas peraí, não foi uma opção dessa pessoa, talvez, casar, construir uma família? O que deu errado para depois de alguns anos ela chegar à conclusão de que não era bem isso que ela queria e ela não tem como voltar para trás? E do mesmo ponto da mulher eu falo do homem. Eu me sinto um derrotado, eu não consigo ter o amor dos meus filhos, eu trabalho, chego em casa, não tenho atenção de ninguém, por isso que eu vou para o bar e vou beber, por exemplo. Eu coloquei dois exemplos. Nesse caso, como que essas pessoas poderiam parar, fazer uma reflexão e tentar entender como que eu posso mudar e melhorar? Porque muitas vezes a pessoa que está ao lado dela ou ao lado dele não são as pessoas exatas para que ele possa ouvir. Você tem razão, viu, amor? Eu vou mudar mesmo. Eu vou te respeitar, eu vou falar de amor todo dia, eu vou te dar um beijo. Dificilmente. Sempre precisa de uma terceira pessoa. Aonde que a filosofia pode ajudar essas pessoas assim, em pleno século XXI, Marcelo? Genial. Eu lembrei agora da síndrome do Zeca Pagodinho. Né? Deixa a vida me levar. Né? E assim, para curtir o samba, e até que eu gosto muito, é válido. Agora, quando você deixa a vida te levar, você corre um risco enorme da vida te levar para um local onde você não é feliz. E agora eu lembro de um livro de um filósofo muito querido chamado Aristóteles. Né? Ele tem um livro chamado Ética Nicômaco, que ele escreveu para o filho dele, e ele fala o seguinte: é necessário parar em algum lugar. E daí assim, pensa a respeito da nossa vida, né? Fazemos uma faculdade para nos inserirmos no mercado de trabalho. Estamos no mercado de trabalho para ter uma vida mais confortável. Temos uma vida mais confortável para isso, para aquilo. Tudo é meio, tudo é meio, tudo é meio. Nada é fim. E Aristóteles fala, é preciso buscar o fim. É preciso buscar aquilo que o universo espera de você, porque para Aristóteles o cosmos era organizado, finito e todo mundo tem uma função. Se você está exercendo a função que o cosmos espera de você, você vai ser inexoravelmente feliz, virtuoso e olha só que interessante, inútil. Inútil. E por que inútil? Porque segundo Aristóteles a felicidade não serve para nada. Ela é o que tem que ser buscado, ela é o bem supremo, mas note o absurdo da pergunta. Por que você é feliz? Eu sou feliz para ser feliz. Exatamente, quero me sentir bem, eu quero cumprimentar todo mundo, eu quero dar risada, entendeu? Eu quero comemorar, sei lá, eu estou feliz. Sou feliz para ser feliz. Por exemplo, dando aula, eu me sinto no meu lugar natural. É claro, eu recebo para dar aula, mas eu já falei inúmeras vezes. Se hoje eu ganhasse uma quantidade, rios de dinheiro, eu não abandonaria a sala de aula, porque a sala de aula para mim é um fim, porque lá eu sou feliz. Eu estou lá para viver aquele momento. A sala de aula não tem finalidade. E são poucas as pessoas que conseguem encontrar um lugar na vida que fala, puxa, esse é o meu lugar. Muitas vezes escolhemos uma profissão pensando em dinheiro, pensando isso aqui é o que dá mais. Pô, mas você já parou para pensar que dá mais, mas pode não ser a tua? Pode não ser o teu lugar natural? Marcelo, em cima do que você está me falando, é mais ou menos eu conheço um grande número de pessoas
e também observo muitas pessoas que estão desempregadas. E algumas das pessoas que me procuram falam assim, então, Douglas, será que você não consegue emprego? Eu falo assim, olha, em primeiro lugar, eu não tenho como te oferecer emprego. Eu conheço algumas pessoas de algumas empresas que eu posso enviar o seu currículo. Você manda o seu currículo, eu quero conversar com você antes, que também não seria a minha função, mas eu gosto de ser solícito com as pessoas, qual área que você gosta de atuar, e eu tento direcionar. Né? Tem um amigo que tem um supermercado, tem um amigo que tem uma empresa de transporte, por exemplo, talvez sua área. O que você gostaria de fazer? Ah, qualquer coisa. Bom, peraí, qualquer coisa não vou, vai ser difícil te ajudar. Porque, de repente, com todo respeito aos motoristas, eu vou te arrumar um emprego de motorista. Aí você, qualquer coisa, né? É o que nós temos para o momento. Aí daqui a um tempo eu vou te encontrar, aí tá tudo bem? É, mais ou menos, né? Eu estou lá com o motorista, mas não era bem isso que eu queria. Mas peraí, por que você não falou lá atrás o que você queria para eu tentar te ajudar? Então, as pessoas também, eu percebo nos dias de hoje, elas não têm um foco, elas não têm um objetivo, né? O que você tem, arroz e feijão só? É o que tem, tá bom, mas peraí, não, dá um tempinho, eu vou rapidinho, vou comprar um ovo ali na padaria, vamos fazer um omelete, vamos fazer alguma coisa diferente. E também não vejo esse desprendimento e essa criatividade das pessoas. Ou seja, será que o conformismo tomou conta do ser humano de uma forma que ele não se sinta apto a lutar até por seu bem-estar próprio? Eu acho genial essa tua pergunta. Eu acho que o conformismo também reflete muito uma característica da nossa era, que é buscar respostas prontas. Os livros de autoajuda, por exemplo. Os 10 passos para ser feliz, os 10 passos para a liderança eficaz. Com todo o respeito, né? Com todo o respeito. Mas no fundo, eu acho que a autoajuda ajuda mais o autor do livro do que outra coisa. Por isso, a autoajuda. Né? Porque, no fim das contas, não existe regra pronta. Viver é difícil, né? Eu, como professor, muitas vezes tenho 2 provas na mão e eu preciso decidir que nota que ela vale. Para decidir que nota que as provas dos meus alunos valem, eu preciso ter o gabarito da prova perfeita. Eu preciso ter a prova nota 10 comigo. Resolvi o meu problema. A questão é, para decidir a vida nota 10, você precisa ter o gabarito da vida. E qual é o gabarito da tua vida nota 10? É diferente do meu. Sim. Mas o gabarito das vidas nota 10, da minha, da de vocês, ele precisa ser pautado em critérios, que a gente chama de valores na filosofia. Né? Então, eu tenho como um valor, por exemplo, diversão. Diversão é importantíssimo para mim. Eu me divirto exercendo meu trabalho de consultor, eu estou me divertindo aqui com você agora, né? Mas o valor diversão, ele pode não ser um valor norteador para a tua vida. Então, quando alguém me pergunta, Marcelo, você gostaria de vir dar aula no Santa Cecília? Primeira coisa que eu penso, vai ser divertido? Porque se não tiver a presença do valor importante, que é a diversão, na minha vida, provavelmente dar aula na Unisanta será entristecedor, o que de fato não é o caso. Sim. Porque eu ficaria feliz porque eu sou feliz dando aula. Então, diversão, respeito, liberdade, segurança, amizade, generosidade, companheirismo, os valores vão ao infinito. E a gente não consegue viver bem pautando a vida numa infinidade de valores. Você tem que pensar quais são os seus valores. E para isso, muitas vezes, você precisa de alguém para provocar a tua reflexão. Né? Eu pergunto aí para os telespectadores, quais são os teus valores? Lista aí 10 valores, por exemplo. E uma vez listados os 10 valores, depois você pode começar a perceber que eles são contraditórios, que eles brigam entre si. É o que a gente estava conversando antes de começar o programa. Né? Vamos fazer o seguinte, desculpa te cortar, Marcelo. Eu quero que um telespectador liste aí os 10 valores na sua concepção e o Marcelo vai responder. Pode concluir. Que bacana. Então pensa na liberdade, que a gente estava falando. Não, liberdade é imprescindível para mim. E daí você tem uma vida livre, você é um consultor como eu, organizo minha agenda, mas num determinado momento eu começo a sentir falta da segurança que um trabalho público me proporciona, por exemplo. Né? Quanto maior a liberdade, menor a segurança, quanto maior a segurança, menor a liberdade. E temos que, ao viver uma determinada vida, estarmos conscientes de que estamos abdicando de inúmeras outras, tão boas quantas. Você falou interessante, eu acho, quanto mais segurança, menos liberdade. Quanto mais liberdade, menos segurança. Seria essa a balança. Eu dei um exemplo, talvez isso não seja universal, mas a gente pode pensar, se eu sou um funcionário público, um alto funcionário público, eu tenho muita segurança financeira. Estabilidade profissional, mas eu não posso decidir hoje ir para a França. Se eu sou um empresário,
Eu mudo a minha agenda a qualquer momento, mas o empresário não tem segurança do cliente de amanhã, né? E isso é importantíssimo nos processos de coaching. Ah, eu sou funcionário público, mas eu estou triste, eu quero ser empresário. Ok, o que você ganha sendo empresário? O que você perde sendo empresário? Quais são os valores que ser empresário estaria a serviço de? O que você está abdicando? Como é que o entorno, como é que a circunstância vai ser afetado por essa decisão? O que pode dar errado? O que pode dar certo? São perguntas provocativas que muitas vezes ninguém nos faz. Agora, Marcelo, o filósofo ele tem o hábito de perguntar mais ou de ouvir mais? Ele tem o hábito de ouvir muito, perguntar pouco e perguntas que são desconcertantes. É. Né? E isso tudo, vamos supor, o filósofo, ele é como se um psicólogo, por exemplo, ele ouve num divã, ele ouve um paciente, ou o filósofo, ele é mais um palestrista, ele é mais uma pessoa que é mais um professor. Qual a postura do filósofo hoje? E eu tenho ouvido muitos filósofos. Nós temos um aí que está sempre na mídia, que é o Mário Sérgio Cortella, né? E ele fala com uma facilidade e uma fluência muito grande. Mas eu diria que uns 30 anos atrás a gente ouvia um pouco dos filósofos, a não ser os filósofos como Platão, Aristóteles. Sim. Né? Qual a atuação hoje do filósofo? Eu acho que a atuação hoje do filósofo, seja academicamente, seja na relação com pessoas, é problematizar a vida, porque respostas prontas a gente tem, né? Então, você não está sendo justo comigo. Ok, o que é justiça? Essa é uma problemática violentíssima, né? Porque todo mundo já se sentiu injustiçado, mas conceituar e definir justiça é um problema enorme. Por exemplo, Marcelo, eu vou deixar até uma pergunta, eu vou chamar o intervalo comercial. Qual a posição, você falou que é coach ontológico, e a ontologia é o estudo do ser. Isso. Né? Então, como que você avalia essa repercussão dos brasileiros, dos cidadãos, depois dessa avalanche de pronunciamentos da presidente falando uma coisa e fazendo totalmente outra? Por exemplo, como que você acha que o ser humano, que o cidadão reage quando ele ouve da presidente: não vou aumentar a energia, e aumenta a energia. Meu governo vai ser pautado por educação, e faz um corte sistemático na educação, né? Ou seja, como que isso pode se refletir positivamente, eu acho difícil, mas é o Marcelo que vai responder, ou negativamente. Eu volto depois do intervalo conversando com meu amigo Marcelo Arias. Ele é professor e também consultor aqui no Hora Geral, e perguntas pelo 3041-6777. Não saia daí, o Hora Geral volta já.